estudantes, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa videoaula, sendo que agora é a competência 2, que vamos tratar um pouco dos procedimentos, dos documentos e equipamentos de proteções coletivas, dos equipamentos de proteções individuais utilizados na construção civil. E hoje teremos mais uma vez a participação e colaboração da técnica de segurança do trabalho, Monique Nascimento, que vai bater mais um papo com a gente. Monique, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu vi que você trouxe para a gente diversas documentações, como ficha de EPI, o PCMAT, fichas de inspeções. Você poderia falar um pouquinho de cada um desses documentos, apresentar rapidinho para a gente? Sim, Felipe. Aqui é a pasta de segurança da obra, né? São vários documentos, né? Aqui é a comunicação prévia da obra, né? Que hoje é online. Antigamente a gente fazia pelo protocolava um documento no site, no Ministério, hoje é tudo online, você cria uma senha. Mesma coisa atestados, aqui você bota relatórios fotográficos, né, comunicação de acidente de trabalho, enfim, treinamentos, tudo tem que estar arquivado e protocolado, certo? Na pasta de segurança. Aqui eu tenho pasta de ficha de EPIs, né, dos funcionários. Aqui também tem uma coisa nova, que é o KEPI, né, que hoje é pelo site, você puxa toda a validade do CA, né, que é o certificado de aprovação do EPI, e hoje já é fiscalizado também, porque tem a validade do CA, tem a validade do EPI, e tudo isso tem que estar arquivado na obra, certo? A ficha de EPI, NR6, né, o funcionário entra no canteiro de obra, ele tem que entender a obrigação dele, a obrigação do patrão, a gente tem a obrigação de fornecer eles, de conservar, guardar, e tudo isso é protocolado. Tanto quando ele entra na obra, pega o equipamento e na devolução, onde a gente dá a baixa, tudo é assinado pelo funcionário. Aqui tem alguns documentos de qualidade, que a gente chama de qualidade, mas na realidade é todo procedimento de obra, né? Então, aqui eu tenho um PS, que a gente chama de procedimento sistêmico, né? Que é um procedimento de saúde e segurança do trabalho, onde descreve tudo, desde o início, como a gente contratar, como a gente treinar, quem é de cada competência, é do técnico, é do engenheiro, é do mestre. Então, é tipo um procedimento operacional guiando o que a gente faz na obra, certo? Aqui são a comunicação do CA, que eu arquivo todos, né, porque isso é auditado, né, relatórios de segurança, checklist da obra, relatórios de acidente, né? Outro procedimento operacional do passo a passo da obra, desde a fundação até o acabamento final, eu tenho arquivado, e são os documentos que tem que estar codificados, no caso aqui da nossa empresa, devido à ISO 9001. Então, ficha de EPI é um formulário, ordem de serviço, são os formulários que assim que o funcionário entra na obra, eles têm que assinar, tem que ser treinado, né? Eu digo que são cinco documentos, aí tem ficha de EPI, ordem de serviço por função, né? Serviço, pedreiro, atividade, função, descrevendo tudo do passo a passo funcionário. Aqui eu tenho certificado de treinamento em altura, assim que ele entra, certificado de treinamento admissional, né? Aqui eu tenho um termo de protetor solar, né? Devido às condições climáticas, e também o sindicato da construção civil, ele colocou em convenção coletiva que a gente deveria fornecer o protetor solar, então a empresa, para se resguardar também, ela assina um termo como o funcionário recebe essa proteção, né? E aqui eu tenho certificado de trabalho em altura e ficha de treinamento. Todo treinamento que eu der na obra, seja treinamento, palestra, DDS, reunião, o que for, tem que estar assinado pelo funcionário. Isso é uma prova de que ele foi treinado, né? Também tem a ficha de funcionário, que a gente arquiva, né? Ficha de registro, e toda essa documentação que eu mostrei agora vai aqui junto com o exame do funcionário. Então, hoje a gente tem pela NR35 não só o exame normal, como tem os exames de altura, né, seguindo os programas, né? Então, hoje, na construção, a gente tem o PCMAT, né, que é o Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. Aqui, nessa obra, e algumas empresas optam pelo seguinte: antes de iniciar a obra, eles fazem primeiro o PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que, por norma, vai até 20 funcionários, mais ou menos. Depois de 20, a gente já faz o PCMAT, né? Hoje já tem uma norma que já saiu, que
desobriga as empresas do grau de risco 1 a não ter mais o PPRA. Mas como a gente está em construção, que o grau de risco é elevado, a gente pede não só faz para a obra, como para os terceirizados. Né? Daí, a gente já passa para o PCMAT, que ele é mais completo, é elaborado pelo engenheiro de segurança. Né? Então, aqui vai toda... É um passo a passo da obra do início ao fim. Né? Tanto obrigando pela norma, como a parte de comunicação prévia, o que fazer, a partir de quantos funcionários a gente deve ter a CIPA, quantos funcionários vai ter na obra, etapas de obra, instalações elétricas, instalações do canteiro, tudo aqui. Isso aqui é um diário do técnico de segurança, não só do técnico, como do mestre da obra, se ele tem uma dúvida para dimensionar o canteiro de obra, se ele tem uma dúvida para dimensionar as áreas de vivência, quantas pessoas vão ter no canteiro. Então, tudo isso ele pode vir aqui no PCMAT e ver as produções coletivas, EPI, né? Todo o dimensionamento dessa parte de proteções coletivas tem que estar dimensionado, fora os projetos. Né? Aqui ele diz como fazer e a gente tem os projetos de segurança, como linha de vida, que tem que ser um engenheiro mecânico, um engenheiro de segurança que tem que elaborar todo esse passo a passo de obra. Certo? Seguindo aqui tem o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Né? Cada programa desse tem a validade de 1 ano. Né? Após 1 ano, a gente tem que renovar o programa e sempre que mudar o layout da obra, sempre que for, né, entrar mais funções, mais funcionários, novas funções, a gente tem que dar uma atualizada. Certo? Mas ele tem validade de 1 ano. Certo? Aqui tem que estar alinhado com o PCMAT e com o PPRA, se tiver até 20 funcionários mais ou menos. Estando alinhado com o PCMAT, então toda a parte de risco do PPRA e do PCMAT vem para o PCMSO e o médico diz como fazer, os riscos que eles estão expostos, né? Eles têm que fazer toda a parte de exame que o médico determinar. Né? Tudo está aqui, também é uma outra bíblia nossa. Né? Tem a parte aqui dos livros de inspeção do trabalho. Né? Geralmente, quando a gente comunica a obra, o fiscal do Ministério do Trabalho vem na obra. Aqui a gente já passou pela primeira vistoria. Né? E ele pediu algumas coisas para ver documentação, foi tudo ok. Livros de inspeções de máquinas e equipamentos. Aqui eu tenho a grua, né? A RT da grua, a RT de manutenção e tudo é anotado. Né? Todas as manutenções é anotado no livro. Né? Esse é o da grua. Hoje eu estou desmontando a grua. Aqui eu tenho cremalheira, a mesma coisa, termo de abertura, as manutenções, assinatura do engenheiro mecânico, enfim, toda essa parte de documentos. Essas inspeções da grua e da cremalheira, por exemplo, vocês fazem diariamente? Como é que funciona? Diariamente a gente tem um checklist, né, que fica com os operadores. Eles fazem toda a parte, faz a parte de visualização do equipamento, a parte elétrica, a parte física e anota no checklist. Se tiver alguma coisa para ser consertada, ele vai na parte de observações e ele comunica a gente, né? Se tiver alguma coisa errada. E o livro de inspeção, o mecânico, o engenheiro mecânico, ele vem uma vez no mês para atualizar os livros e ver como é que está, ou sempre que o equipamento for parado, para o conserto, para a manutenção, ele tem que vir para poder dar o ok para o equipamento continuar a funcionar. Ok. O PCMAT, por exemplo, você falou que o PCMAT ele auxilia muito, pois ele informa, né, o dimensionamento das áreas de vivência, o dimensionamento das proteções coletivas. E para um trabalho de um técnico de segurança do trabalho, né, como esse PCMAT ele vai auxiliar no dia a dia de um técnico? Ele auxilia total, né, porque além de ser um resumo do que vai acontecer na tua obra do início ao fim, tanto da parte de documento, quanto palestras, sugestões de palestras, como você dimensionar a tua proteção coletiva, não só a área de vivência, como proteções coletivas, tudo vai aqui. Então, ele é um passo a passo da norma mais aprofundado, porque é a cara da obra, né? Então, é a cara da obra, o que fazer, né? Sugestões do que fazer. Desde do início de comunicar, como treinar, até sugestões de palestras e como desenvolver uma proteção coletiva. Vocês têm alguns procedimentos, né, adotados para trabalhos específicos, como, por exemplo, trabalho em andaimes,
trabalho com os elevadores, cremalheira, tem alguns procedimentos básicos. O cremalheiro, o funcionário, o operador, ele tem que ser treinado, né? Ele tem que ter o curso. A gente treina ele separado com a parte de como desenvolver a fiscalização do próprio equipamento antes de funcionar ele, que é o checklist. E, tipo, máquinas e equipamento, hoje eu não tenho betoneira, não tenho serra, mas a serra manual também tem uma ordem de serviço específica. Tem uma ordem de serviço específica para trabalhar em altura, tem uma ordem de serviço específico para operador de máquina, um martelete, até uma furadeira, a gente tem que instruir o funcionário e ter uma ordem de serviço para isso. Alguns serviços, né, que a norma pede, PT, que é a permissão de trabalho, ou PTE, permissão para entrada, enfim, análise de risco, esses serviços que a norma pede, no caso aqui, eu não tive espaço confinado no momento, mas eu tenho trabalho em altura, então como é rotineiro, eu fiz uma AR com todo o passo a passo da atividade e os funcionários envolvidos, e uma PT também liberando o funcionário, todos os funcionários liberados para a altura para operar nesse serviço. Então, é uma AR e uma PT geral para aquele serviço. Se for um serviço esporádico, tipo um espaço confinado, eu vou ter uma específica só para aquilo, demolição específica só para aquilo, né? Monique, é um prazer novamente dividir esse espaço contigo, diante da experiência, do teu dia a dia, da tua experiência com obra. Eu queria que a gente conversasse um pouco agora sobre duas situações. Vocês, alunos do EAD, imagine-se na situação em que vocês concluíram o curso e foram contratados para uma empresa. Vocês chegaram numa empresa no primeiro momento e tinha tudo isso aqui. Como é que vocês, que não vivenciaram o dia a dia, estudaram durante o curso, chegou numa obra, foi contratado e encontraram toda essa documentação? Fala um pouco, Monique, para esse aluno que está nos assistindo, do desafio que é chegar e encontrar toda essa documentação aqui, além disso aqui, ir para o dia a dia da obra e ver as coisas acontecendo e como ele pode, com o conhecimento que ele teve no curso de EAD, colocar isso aqui em andamento. Eu passei por essa situação, inclusive, Rejane. Minha primeira obra estava no 7º pavimento, substituindo uma técnica experiente na área, e eu com experiência só de estágio. Então, quando eu cheguei, que tinha toda essa documentação, eu comecei a olhar e me deparei, nossa. Então, o primeiro passo para vocês é fazer todo o levantamento. Que né? É isso, né, Monique? O físico, né? Em que fase eu estou na obra? Que fase é essa? Eu já estou na estrutura, então eu vou ver o que passou e vou fazer todo o levantamento da documentação. Quantos funcionários eu tenho, os funcionários específicos, se os programas estão válidos, se existe, quais são o tipo de máquinas, quais os tipos de máquinas que tem na obra. Então, o primeiro passo é você levantar tudo. Que fase eu estou, o que é que eu tenho de máquina, quantos funcionários eu tenho, e depois entender toda essa parte aqui. Meu programa está válido? Venceu? Peço a quem? Quem faz, né, Monique? Quem faz? Né? E isso tem que estar alinhado com o engenheiro, lógico. Tanto com o engenheiro como com o setor administrativo da empresa, porque uma coisa você vai trabalhar, muitas vezes, você tem que pedir em sistemas, né, Rejane? Equipamento você pede sistema. Então, tem empresas que têm um sistema de gestão que você tem que fazer aquele pedido. Então, tem que ser treinado, tem que perguntar. Então, toda essa parte aqui, primeiro você levanta onde é que você está na obra, se situa, olha o físico e depois pergunta como fazer. Uma coisa importante também, Monique, o domínio da informática, né? O domínio. Porque muitas empresas hoje é tudo informatizado. Então, o técnico de segurança do trabalho ele tem que ter o domínio da informática básica. Tem. Exatamente, porque muitas vezes você pede projetos, né, que tem que ir para cotação, tem que fazer orçamento. Ler uma planta, né, Monique? Exatamente. Tudo isso você faz no sistema. Tem empresa que ainda está no sistema arcaico e tem empresa que é tudo informatizado. EPI, compra, tudo, projeto, tudo você pede no sistema. E outra coisa importante, né, Monique? Diante desse contexto aqui, o PCMAT é o norte, né? É o programa. Então, você chegou na obra, não tem nada, ou tem tudo, parte do PCMAT. Pega o PCMAT e vai estudar o que é que ele diz que é que tem que fazer. Tem que fazer, em que fase eu estou, onde eu estou, exatamente. Quais são os documentos, né, que vai acompanhar o PCMAT, quais são os treinamentos, quais são as máquinas, quais são os equipamentos, tudo isso vai fazer parte dessa dinâmica. E muito importante, né, Monique, que você diga isso, porque você viveu. Você chega numa obra, você vai sentir vontade de correr, não vai? De repente, você chega e olha para tudo isso aqui. E aí, eu vou fazer o quê? E uma coisa muito importante, que eu acho até que a gente já mencionou aqui, você mencionou isso, Rejane, é o seguinte, você aprende com o funcionário.
a sua maior lição é o funcionário. Você vai entender o processo de obra pelo funcionário também. É o conhecimento que você sai da escola lá, é o conhecimento científico e o conhecimento empírico. Né? Empírico é aquele do dia a dia, então você vai ter que alinhar. Cheguei na obra, muitas vezes, né, eu cheguei na obra e o funcionário me ensinou. Monique, ó, primeiro vamos lá para cima, primeira parte de greve eminente risco, vamos pensar, eu novinha, sem saber. Então, foi o próprio funcionário que me ensinou. Isso é muito importante, esse contato com o funcionário. Outro momento, né, Monique? De repente, nós vimos a situação 1. Cheguei no canteiro, tinha todos esses papéis aqui. Outro momento, eu cheguei no canteiro, não tem nada. Não tem nada. Tem ficha de EPI, não tem PC-Mato, não tem programa. E aí, técnico de segurança? O que fazer quando você se deparar com uma situação dessa que não tem nada? Essa é uma situação complicada. Aí você vai ter que trabalhar junto com a empresa. Então, vamos lá. Se a empresa tem todos os formulários, já vai lhe dar um norte. Não tem nada, Monique. Né? Se a empresa não tem nada, aí você vai criar formulários. Então, eu vou pedir ajuda, né, Monique? Pedir ajuda, saber do engenheiro por que estava nessa situação e começar a trabalhar. Pedir um tempo para trabalhar. Conversar com os profissionais da área, exatamente. Né? Os profissionais pedir ajuda é importante, Rejane, né? Principalmente não só para quem está já trabalhando, se já tem estagiário, se não tem, se tem o engenheiro, como é que está a sua comunicação com ele. Dizer, ó, a partir de agora eu vou ter que criar tudo. Né? Então, eu vou fazer ficha de EPI, eu vou fazer certificado de treinamentos, checklist. Eu vou fazer checklist, eu vou elaborar o documento, botar ele com a cara da obra, solicitar PCMAT, fazer orçamentos, né? Orçamento dos projetos. Aconteceu até aqui. Quais são as NRs aplicáveis ao trabalho? As NRs né? aplicáveis, exatamente. No início, quando eu cheguei, não tinha projeto nenhum aqui. Primeira coisa que eu fiz foi iniciar os projetos. Porque como é que eu vou executar uma coisa se eu não projetei? Se eu não tenho os projetos de segurança, né? Dimensionados. Outra coisa, né, Monique, a gente também pode falar da nossa experiência do dia a dia. É vocês, como aluno do EAD, lembrar da importância de estudar disciplina, né? Isso. De tentar não ficar preso a um e-book. Mas que isso aqui faz parte da dinâmica do curso. O PCMSO está dentro de uma dinâmica, o PCMAT está dentro de outra. Os treinamentos, os procedimentos. Então, vejam o curso como um todo. E esse todo vai fazer a diferença na formação de vocês. Isso. Porque a construção é NR18 na veia, né? É específico, mas você precisa do auxílio das outras NRs. NR6, NR5, NR33, 35. 12, né? NR12, que é máquinas e equipamentos. A CIPA, que você vai ter que dimensionar aqui. Né? A 6, que é assim que o funcionário entra, que é equipamento de proteção individual. A 35, que está muito altura, em eminência, né? Que é a altura. A 33, que é espaço confinado. Então, é um auxílio de todas as normas que você vai ter que se munir para poder passar essa informação. Porque o engenheiro vem para você com problema, muitas vezes. Então, você tem que passar sabendo o que vai dizer. Então, se você estudou, se você procurou se informar, você vai, no mínimo, você vai iniciar um diálogo bom. Bom, e uma coisa também muito importante, né, Monique, para um técnico de segurança, é saber que ele não sabe tudo, que ele tem que buscar o conhecimento, que ele tem que ter a humildade, mas que ele precisa ler, precisa estudar e precisa sair do achismo, não é o acho. Tem que ler, tem que ver, estudar a norma é interpretação. Então, tudo isso é muito importante para o dia a dia. Principalmente, você falou importante. Um técnico de segurança que diz que não gosta de ler é uma coisa difícil, porque isso aqui são papéis, são procedimentos, precisam ser lidos e interpretados. Né? E passado para o funcionário da melhor forma, né? Porque o PCMAT você tem que passar para o funcionário o que tem ali. PPRA tem que ser divulgado, PCMAT tem que ser divulgado. O quadro de aviso, né, Monique? Ali é um momento, quadro de aviso, os valores, missão, tudo que você precisar colocar, né, de informação, entrega de EPI, DDS, vacinação, o que for, coleta seletiva, toda a explicação, você vai para o quadro e depois você vem para o dia a dia para passar para o funcionário. Alunos, vejam a importância de você trazer para o dia a dia, vocês que vivenciam a educação à distância, a dinâmica de uma obra, de conhecer tudo que é procedimento, conhecer as proteções coletivas, conhecer os EPIs, entender que o trabalhador é um ser humano igual a você, o respeito ao trabalhador. Todas as vezes que você for falar alguma coisa com o trabalhador, pense que isso você vai estar falando com alguém que você fale da mesma forma que você gostaria que falasse com você. Isso. Porque esse trabalho de conflito em obra é muito importante que o técnico consiga trabalhar esse conflito, porque muitas vezes o técnico vai para o trabalhador. Você tem que fazer isso, mas não é você tem que fazer. Por que você tem que fazer isso? É explicar, é orientar. Nosso trabalho é um trabalho, né, Monique? De educação. De educação, é uma conversa, é uma troca somos seres humanos também, né? Exatamente. Somos seres humanos, temos dificuldades, mas a gente não pode dizer que a obra não tem solução.
É um processo dinâmico, obra, né? Mas que a comunicação é muito importante. O planejar é importante na obra. Né? Monique, para esses alunos que estão nos assistindo a nível de Pernambuco e a nível de mundo, né? Porque a internet hoje, ela leva você para o mundo, né? Isso. O técnico de segurança da construção civil, ele precisa ler, precisa trabalhar com a informática, precisa falar, né, Monique? Fala da importância exatamente. de ministrar um treinamento, do falar. A oratória, o treinamento, né? A forma como você vai passar, até porque dentro da construção a escolaridade ainda é pouca. É um desafio, né, o Monique? desafio, você passar coisas tipo trabalho complexo, informações técnicas, você tem que digerir, você tem que ler para entender e passar para ele da melhor forma, porque fica fácil a comunicação, né? Não venha com termos muito técnicos que o funcionário não entenda, né? Não entenda, e né? a comunicação, né, Monique? É o ir e vir, né? Eu tenho que falar e você entender. E escutar também o que ele tem de contribuir, para contribuir, exatamente. Veja, a construção civil é um setor que requer um trabalho que tem uma norma específica, mas que requer do técnico um esforço. Porque você tem uma dinâmica, você tem várias coisas acontecendo em vários pavimentos, diferente de uma indústria, né, Monique? Isso. Esse também é um desafio, É um desafio, eu passei pelas duas situações, né? Na indústria é tudo bonitinho. Um piso firme, né? É uma coisa firme, é planejado, você sabe o que vai acontecer com muito tempo de antecedência. Em obra, nem sempre. De repente é no dia, né, Monique? Porque está planejado aquela semana, mas que é dinâmico. Eu preciso fazer essa alvenaria aqui, então eu vou tirar essa proteção aqui, como eu vou desenvolver, onde é que eu vou botar. Então, é muito dinâmico. Né? O técnico de segurança que está em obra, ele está preparado para grandes desafios. Um grande desafio também para o técnico, né, Monique? Ele trazer a equipe administrativa para ele. É juntar, trabalhar em sincronia com o mestre, com o encarregado, com o funcionário. E não ser aquele o chato, o vigia, o que atrapalha. Mas você, como técnico de segurança, você deve somar ao processo e não atrapalhar. O técnico de segurança que atrapalha o processo, o que acontece, Monique, com ele? Ele vai embora. Vai embora e vem outro lugar dele, né? Tem que fazer produção e segurança, tem que andar junto, não atrapalhando, porque o que faz a obra produzir, ganhar, né, que pagar os funcionários é a produção. Porém, tem que ter a segurança antes, né? Tem que estar junto. E isso é importante. E o desafio do técnico de segurança se dar bem com o mestre de obra é outro desafio, mestre de obra, encarregado, o próprio trabalhador, né? Tem um trabalhador que de repente não quer respeitar, né? Não. Que é antigo no canteiro, que é antigo, tem 30 anos de empresa. Quer fazer o que quer. E tá naquele procedimento antigo, isso é educação. Você vai ter que trazer ele para os dias atuais. Uma outra coisa importante, né, Monique? Nós estamos falando para aluno de educação à distância. Porque eu sempre tento conversar com o professor Felipe, que conversava muito com a professora Juliana Veras, que estava conosco, é que o e-book é uma ferramenta. Mas, além do e-book, você tem o chat, que é o momento, esse bate-papo aqui com o Monique, isso aqui é ao vivo, a gente está conversando. Então, a forma que nós, como professores, a equipe do EAD, encontramos de bater esse papo com o aluno é através do chat. Se você, como aluno, não utiliza essa ferramenta, você vai estar perdendo em somar conhecimento. Então, use o chat como essa ferramenta. Nós estamos todos os dias lá, de uma equipe de professores à disposição, nos 3 horários. Não deixe que o chat seja uma ferramenta obsoleta, mas algo que some para o conhecimento de vocês. Participe de eventos, leia o material complementar, participe dos fóruns. Tudo isso, gente, vai ser um diferencial na formação de vocês. Segurança é uma área do conhecimento em que ler, entender e ajudar pessoas a mudar comportamento. Esse é o desafio de vocês. Obrigada e espero que vocês usufruem dessa informação. E agradecer também, né? Eu acho que é um momento muito importante, né, Monique? É dizer que nós estamos aqui em um canteiro de obra, houve uma abertura da empresa em fazer essa matéria, mas também ao técnico de segurança, a técnica que está aqui conosco, que tem essa experiência, que conversou um pouco conosco e que veio para somar. Uma mensagem, Monique, de encerramento para esses alunos que estão ali olhando para você e futuramente devem estar aqui onde você está ou em outra obra para viver esse desafio da segurança do trabalho. Fala um pouco para eles. Bom, é tudo aquilo que você falou, né? Tudo que a gente comentou aqui sobre o conhecimento, sobre perguntar, sobre se informar. Então, essa é a melhor ferramenta. E se perguntar sempre como eu ia resolver isso, né? Eu acho importante que eu sempre tive o contato com o trabalhador exatamente para ver estudos de casos, para saber como eu me comportaria, como eu ia fazer. Então, essa troca de informação é importante. Segurança é ler, como o Regiane disse. A norma está em constante mudança, né?
está mudando sempre e a gente tem que estar atualizado, não só nos cursos, como o que está acontecendo na comissão, né? Tanto no sindicato, tanto do Ministério do Trabalho, como do patronal, enfim. A gente tem que estar em constante acordo com tudo isso, tem que estar tudo muito alinhado, né? Porque quando a gente não tem uma norma, para a gente seguir, a gente vai para a norma estadual, coletiva. Uma convenção, a gente vai buscar, né, informações. Bom, estudantes, eu espero que esse bate-papo com o Monique, com o Rejane, tenha sido bastante enriquecedor para o nosso conhecimento em geral, né? Mais uma vez, eu reforço a importância dessa comunicação entre os professores e entre vocês, alunos que estão do outro lado da tela. Então, não deixem de participar. E é isso, né? Vamos lá, vamos fazer com que o conhecimento seja uma forma revolucionária da gente vencer na vida, da gente conquistar novos objetivos. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.